Vamos iniciar nosso estudo. Eu vou suprimir a leitura da noite, porque o estudo é um pouco mais longo. Então, com a permissão da espiritualidade, nós vamos deixar a leitura para domingo, a leitura preparatória, e vamos já imediatamente fazer a nossa inserção, as lâminas, para que a gente ganhe um pouquinho de tempo e consiga o mais produtivo possível de conteúdo nessa noite. Então, o Ascan está numa canalização ampla e desde ontem que ele vem preparando esse estudo, me orientando nas pesquisas que eu deveria fazer, me indicando que ele queria que fosse aventado aqui nessa noite, buscando, através da intuição assertiva, as frases corretas, as palavras adequadas, para que todos tivessem o entendimento mais próximo daquilo que é o que ele deseja transmitir. Que Jesus possa nos abençoar para que sejamos instrumentos fiéis disso tudo que ele quer passar. Então, dando continuidade, nós vamos iniciar hoje uma nova frase do trecho do capítulo 2. Na semana passada, a gente fez o estudo da selfie, não encerrando, mas como ele mesmo disse, uma introdução ao estudo do arcabouço psíquico, para que, através dessa introdução, pudesse despertar nos membros desse estudo o interesse em buscar mais informações a respeito. Então, em nenhum momento se pretendeu trazer aqui nenhuma cátedra de psicologia a respeito do que vem a ser ego, id, superego, consciência, inconsciente coletivo, inconsciente individual, ou mesmo self. Foi uma breve viagem que fez sobre esses tópicos, para que, à luz do Espiritismo, e tendo como guia nesse estudo Joana de Ângeles, na obra memorável das mãos de Divaldo Franco, nós pudéssemos entender um pouquinho desse arcabouço psíquico, que é a ponte entre o pensamento do espírito e a ação da mente, né? Então, na semana passada, nós terminamos de fazer aquela parte, por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos do raciocínio? Então, aqui a gente entendeu a ação do id, o id que repousa toda a sua força nos chakras inferiores, abaixo do plexo solar, e dali emite todo o seu comando, né? Toda a sua vontade, todo o seu desejo, fazendo com que o cérebro atue de forma incisiva sobre os instintos do homem. E hoje a gente vai ver a sequência dessa frase que diz o seguinte:
sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão, e, todavia, durante as épocas mais remotas, temos nos consagrado ao aviltamento e ao morticínio. Pois bem, hoje a palavra-chave é o dualismo, a dualidade. É nisso que nós queremos chegar. Mas para que a gente possa chegar a esse tema, muito anteriormente, nós viemos tratando de alguns temas conflitantes. Primeiro, e isso gerou algumas controvérsias em alguns membros do grupo, que não entenderam muito as colocações, e isso é natural, porque nem todos estão no mesmo estágio, ou nem todos estão propensos a aceitarem esses conhecimentos ou entenderem. Quantos de nós, já foi dito que quantos de nós não somos egressos das eiras da Inquisição, com pensamentos muito arcaicos e muito engessados em determinados dogmas, em determinados pontos da própria Bíblia, e que é difícil para o espírito que agora quer despertar, o espírito que agora está se preparando para uma nova disposição em relação à sua evolução, aceitar é difícil. E dizer sobre os erros, dizer que os erros são saudáveis, que os erros foram essenciais para o nosso crescimento, para a nossa evolução, que foram os erros que nos trouxeram até aqui, trouxe um pouco de agitação entre alguns membros e que questionaram, né, a autoindulgência, porque ao falarmos em erro, invariavelmente nós temos que falar em auto-perdão, né? Em auto-perdão. O auto-perdão não tem nada a ver com a autoindulgência. A autoindulgência é o sujeito errar, gostar de ter errado, não sentir nenhuma culpa pelo erro praticado e continuar insistindo no erro. Isso é a autoindulgência. Ele não se importa em ter errado. O auto-perdão, não. O auto-perdão é diferente. O sujeito erra em um determinado momento da sua odisseia evolutiva. Ele reconhece o erro que praticou, mas ele tem necessidade de continuar a sua jornada. E se ele ficar parado no arrependimento, ele terá perdido um tempo muito importante. Então, ele reconhece o seu erro, ele pratica o auto-perdão, ele se reconcilia com as leis divinas, com as leis naturais, ressarcindo o erro que ele cometeu, e ele continua a sua ascensão. Ele não para a sua jornada. Esse é o auto-perdão. Mas também não foi só isso que trouxe alguma agitação, né? Quando nós falamos do ego, pareceu em alguns momentos que nós estávamos exaltando o ego, né? De uma forma que o deixasse numa posição superior em relação aos demais fluxos deste complexo arcabouço psíquico, como nós temos chamado. Quando, na verdade, o que tentamos trazer aqui
foi o reconhecimento de que o ego é essencial na formação da consciência. Aliás, ele é o centro da consciência. Sem ele, a consciência não se manifesta. É preciso que o inconsciente passe para o ego aquilo que quer que se torne consciente. Então, aqui tentamos mostrar aos irmãos que não é saudável ao espiritualista, ao espiritista consciente, ficar gritando aos quatro ventos que é preciso sufocar o ego, que é preciso matar o ego, que é preciso destruir o ego. Até porque a aniquilação do ego implicaria invariavelmente na destruição do ser. O ser deixaria de existir. O que se deve fazer é domesticar esse id que ainda fala tão alto. Domesticar esses instintos que ainda querem se sobressair. Calar a voz as diferentes personalidades que usam o ego para manifestarem-se e exercerem um poder de comando sobre essa personalidade atual. E é por isso que temos ensinado que esta existência atual é a mais importante de todas as demais paralelas, porque é nela que você decide despertar ou manter-se adormecido, avançar ou permanecer estacionário. Então, a nossa mensagem foi a mensagem de domesticação, adestramento. O ego é o centro da consciência. O ego é o comando do espírito. Mas ele não é tudo. Atrás dele tem o self, tem o espírito, tem o princípio inteligente criado por Deus. Então, nós temos que aprender a controlar esse ego. E, por último, hoje vamos falar da dualidade. Também desmistificando o que se fala por aí a respeito de dualidade. Como dissemos no nosso encontro anterior, nós precisamos aprender a organizar nossa casa mental, porque ela é a nossa ponte para a sede espiritual. É como a casa onde você vive. Observe se o seu quarto está em ordem, a sua cama está devidamente arrumada, o seu armário está com todas as coisas no seu devido lugar. Então você entra nessa casa e você tem prazer em permanecer ali. Porque a sua casa, toda a sua casa é a sua consciência. Os cômodos principais são essas partes desse arcabouço, como o ego, o id, o superego, a consciência, o inconsciente coletivo, o inconsciente individual, cada um com as suas multidivisões. Então, imagine você entrar na sua casa e está tudo fora de ordem. Sujeira, lixo espalhado, roupas fora do lugar, coisas fora do prumo. Aquilo que deveria estar no cômodo da consciência ficou relegado como coisa sem importância no cômodo da inconsciência. Porque você largou lá jogado. Você não deu a devida importância. Então, nós precisamos organizar a nossa casa mental. E é por isso que os psicólogos, acadêmicos, terapeutas, clínicos, dizem que existe uma estreita relação
entre o que você faz da sua casa material, onde você vive por fora, e a sua casa mental. Elas estão intrinsecamente relacionadas. Se você não é muito bom em organizar a sua casa material, onde você vive, você está precisando de ajuda, porque certamente a sua casa mental está com algum tipo de distúrbio. Então, é preciso prestar atenção e organizar. E nós também falamos que é dentro da nossa escuridão, é encarando as nossas sombras, que nós vamos encontrar o nosso resto de humanidade, sabedoria, compaixão, compreender o significado da nossa vida e a nossa conexão com o espírito que realmente nós somos, ou seja, com a nossa essência. Então, a gente só descobre a nossa essência quando nós nos encaramos. Encaramos os nossos monstros interiores, as nossas sombras, a nossa escuridão, aquilo que nós temos vergonha de revelar, o nosso eu mais oculto da janela de Johari, aquilo que a gente não quer que o outro descubra, aquilo que nós sequer queremos descobrir ao nosso respeito. Nós precisamos nos conhecer. Nós temos muito de psicólogo tentando descobrir o irmão, tentando saber quem é o pai, tentando conhecer a mãe. Nos embrenhamos pelas sendas da psicologia, da terapia, das constelações familiares, buscando o entendimento sobre as pessoas que nos cercam. Mas e sobre nós? O que é que nós sabemos sobre nós? Até onde nós conseguimos fazer calar o louco que habita dentro de nós, que fala impropérios, que fere, que magoa? Até onde nós conseguimos refrear a disparada galopante do nosso cavalo selvagem, que não vê limites, fronteiras, para passar por cima de tudo e de todos no intuito de alcançar os seus objetivos? Até onde nós conseguimos controlar isso dentro de nós? Porque é muito fácil olhar o outro, analisar o outro, apontar no outro suas virtudes e seus defeitos. Mas e conosco? Como que nós podemos fazer isso? Né? É preciso a gente parar um pouco e fazer uma autoanálise. E é o self que vai nos ajudar nisso. É o nosso espírito milenar. Ele é o centro regulador da nossa vida psíquica. Então, o id pode gritar, o id pode espernear, o ego pode fazer todas as vontades do id, mas nós temos que saber que ali dentro tem um espírito eterno. É ele que envolve tudo. Então, ao tomarmos uma decisão, seja essa decisão orientada pelo id, seja essa decisão ajuizada pelo superego, nós teremos que responder pelas suas consequências. Porque nós somos seres inteligentes, nós somos espíritos eternos, nós somos os donos disso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui somos nós. Deus nos deu total liberdade de sermos o que quisermos ser. Deus nos deu total liberdade.
Mas ele só colocou uma condição, que você tem que retornar à lei. Em algum momento, você tem que retornar à lei. Essa é a grande magia da criação. Até você descobrir que você é o próprio Deus. A expressão máxima do seu pensamento e da sua vontade. Mas até você descobrir isso, você erra. Você se sujeita ao id. Você cala o seu superego. E você aprende pela dor o sim e o não. E descobre o que lhe convém. Então, o self, é esse grande maestro. Cada instrumento vai tocar o seu próprio tom. Mas cada instrumento tem que estar afinado. Para que no final soe uma grande sinfonia. Uma sinfonia eterna. E esse é o destino de cada ser humano. Ser uma sinfonia perfeita, em que todos os seus instrumentos internos toquem alinhadamente, harmoniosamente. Uma grande e única sinfonia. A sinfonia cósmica. A sinfonia divina. Então não se esqueçam. O ego é importante, sim, porque é através dele que Deus vai se manifestar. E Deus se manifesta através do seu espírito eterno, o seu self. Pois o seu self, de você que me ouve nesse momento, é a mais pura e cristalina essência divina. A manifestação do Verbo divino. Se você soubesse o quão sagrado você é, o quão grandioso é o teu espírito, a tua essência, talvez você errasse menos. Talvez você amasse mais. Talvez você vivesse mais em paz. Mas o self, nessa condição de arquétipo primordial, que preside, que organiza toda essa orquestra, para ele chegar nessa condição de grande maestro, ele precisa alcançar conhecimento, sabedoria. E isso ele só pode fazer através de infinitas experiências. Aquilo que aqui na Terra vocês chamam vulgarmente de encarnações ou reencarnações. A matéria é uma bênção. A matéria é sagrada. A matéria não é essa coisa ruim, arcaica, suja que vocês imaginam. Não é. Se assim fosse, ela não seria criação de Deus. A matéria é necessária. É uma bênção. O que é ruim é que o homem cria a realidade que ele cria com essa matéria para viver de acordo com seus instintos. É preciso, então, que o espírito, que o princípio inteligente, que o self, mergulhe quantas vezes for necessário na matéria, em busca das lições que vão realizar nele o arcabouço de sabedoria, de conhecimento,
para que ele tenha subsídios para enfrentar todas as adversidades, todas as experiências com conhecimento de causa. Então, é essa inteligência, é esse princípio inteligente que nós precisamos nos fixar, que nós precisamos nos inspirar, que nós precisamos acrescentar luz, para que através da luz ele consiga se manifestar, ele consiga, de uma vez por todas, suprimir toda a inferioridade na qual ele ainda sente tanto prazer em permanecer. O id, que era tão grandioso no tempo da pré-história do homem, no tempo do seu início no planeta, posto que ele se fazia necessário para a sobrevivência, para a reprodução, o homem ainda mantém tão ativo, quando já não faz mais sentido deixá-lo ser atuante num tempo em que o espírito deveria já ser soberanamente superior. Então, não é asfixiar o ego, é domá-lo, adestrá-lo, conscientizá-lo, conscientizar a sua sombra, diluir essa sombra, olhar de frente para ela, perceber que você errou sim. Você pode ter sido déspota de inúmeras vidas paralelas. Você pode ter sido o sanguinário, o incendiário de inúmeras vidas paralelas. Você pode ter sido a cortesã, a prostituta, aquela que abortou inúmeras vezes em suas vidas paralelas. Mas hoje você não é mais nada disso. Hoje você está despertando para a sua essência divina e descobrindo que você é um ser cósmico universal, herdeiro de Deus, herdeiro de todas as coisas criadas por Deus, herdeiro natural. Então, olhe para a sua sombra e conscientize-a. Diga a ela, eu não sou mais assim. Todas as vezes que você tiver um pensamento inferior, todas as vezes que você tiver um conflito, todas as vezes que você ouvir na sua mente vozes que não é a voz do seu eu atual, conscientize essa voz, conscientize essa sombra, dilua, entenda de uma vez por todas que a culpa que você terceiriza ao obsessor A, B ou C nada mais é do que os seus próprios ou auto-obsessores, as suas personalidades te obsediando, tentando te influenciar, gritando na sua mente as suas vontades disparates. Então você não precisa de um médium doutrinador para te expulsar o obsessor da sua companhia. Você precisa de conhecimento, de sabedoria, para conscientizar as suas sombras, os seus monstros, aquietá-los, fazê-los adormecer, até que você esteja pronto, completamente pronto para encará-los. Então, citando Jung, ele percebeu com clareza
Não esses dois eus do indivíduo, do self e do ego, mas ele percebeu os inúmeros arquétipos que nada mais são do que as suas infinitas personas tentando se manifestar numa única mente ativa, que é a sua mente atual. E aí você tem personas boas, gentis, acolhedoras, e você também tem personas vulgares, cruéis, manipuladoras, licenciosas. É como se você fosse multifragmentado. Você não pode viver assim. Você não pode viver multifacetado. Você precisa ser íntegro, inteiro. Inteiro. Então, é essa dualidade que nós precisamos entender, trabalhar. É essa dualidade que nós precisamos aceitar com naturalidade. Esses opostos que existem dentro de todo ser humano. Todo ser humano. O filho do homem teve momentos em que ele se questionou, porque ele estava sob o jugo, na imersão, a sua essência crística estava na imersão da matéria. E ele se questionou: afasta de mim este cálice. Pai, por que me abandonastes? E em algumas outras vezes, como ao expulsar os vendilhões do templo, ele não tinha dúvidas. Mas o seu corpo tentava falar sobre o seu espírito. Mas ele, como consciência desperta, ampla, total, ele venceu. Venceu o mundo, venceu a matéria, venceu o próprio espírito, venceu a morte. Cada um tem várias personas, várias personalidades. Você se mostra de diferentes formas, de diferentes maneiras. Conheça-te. Conheça-te a ti mesmo. Doutrine-se. Trabalhe dentro de si. Todos aqueles cômodos que precisam ser organizados. Coloque tudo nas gavetas, nos devidos lugares, ainda que doa. Porque fazer esse tipo de trabalho dói. Dói porque você tem que se encarar. E não é fácil. Assumir as próprias fraquezas, assumir as próprias sombras, não é fácil, dói. Mas o prazer e a alegria de ver a casa organizada é influenciador. Você precisa assumir-se. E assumir-se não significa se expor às pessoas, às redes sociais, que não vão contribuir para o seu crescimento. Joana de Ângeles nos lembra que no comportamento social não é necessário mascarar-se de qualidades que não se possuem. Seja você mesmo, sempre, mas não se valha da autenticidade para ferir, para magoar, para polemizar.
Seja você mesmo, ainda que ao assumir-se, manter-se em silêncio. Como eu sempre digo, polemize aquilo que você possa modificar, que você pode ajudar. Não aquilo que você entra numa discussão apenas para criar conflito. Não se exponha, não exponha as suas aflições internas, os seus tormentos, o seu polo negativo, porque o outro não precisa saber. Ninguém precisa conhecer as suas dores. As suas dores são suas. Elas te pertencem. Elas vieram para curar o teu espírito de vida com os íntimos, com os muito próximos. Porque ela não é peça de teatro para ser exposta, trabalhada, praticada, criticada. De jeito nenhum. Então, todo ser humano deve assumir a realidade do que se é, com gentileza, com afabilidade, com doçura, refreando esses impulsos de desejo e prazer e transformando-os em emoções de bem-estar, de alegria, saindo da área de atuação do id e permanecendo sob a jurisdição do superego. Isso vai evitar esse conflito tão que o homem enfrenta desde os mais primórdios tempos, que é a infinita dualidade. E aí você vai chegar naquele ponto como o apóstolo Paulo chegou um dia. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ele não se referia ao Yoshua, o Cristo terreno. Ele se referia ao seu próprio Cristo interior. Já não era mais Paulo quem vivia, aquele Paulo inferior, aquele eu inferior, aquele Saulo que mandava matar, apedrejar. Não, já não era mais ele que vivia. Era o Cristo que vivia nele, o seu eu superior, o seu Cristo interior. Então, a sombra nunca teve existência em Jesus. Quando o anjo da terra, o espírito da terra, porque a terra também tem um espírito. Quando o espírito da terra convidou Jesus para prostrar-se diante dele, diante da grande criação, Jesus sabia que naquele momento, aquele jovem, aquela jovem Gaia, não sabia o que estava dizendo. E não cedeu aos seus caprichos. E nós sabemos que a batalha mais difícil de ser travada não acontece nos campos de guerra. Ela ocorre dentro do nosso mundo íntimo. Ninguém vê, ninguém aplaude, porque ela não é uma peça de teatro. Ela é a tua história, ela é a tua vivência. Se for vitória, se for derrota, só pertence a ti, em silêncio. Nenhuma ajuda exterior, nada, pode contribuir para o seu crescimento. Ou nenhuma conjuntura pode te levar ao fracasso se você não permitir. Você é o Senhor da tua vida,
da tua existência. E o nosso papel aqui é te acordar, te mostrar o caminho e te impulsionar a andar com os teus próprios pés. Um passo de cada vez, mas seguindo com os teus próprios pés. Ninguém vai te carregar. Ninguém vai te puxar pelas mãos. Ninguém vai te empurrar. Só te orientar. Você vai, se você quiser. Se você não quiser, você para. Senta na margem da estrada e assiste os outros caminharem, até o momento em que você sentir vontade de levantar e retomar a caminhada. Essa é a grande diferença entre estar consciente e adormecido, entre estar desperto e permanecer no sono inebriante da ilusão, da fantasia, do comodismo, em que fizeram o homem acreditar durante esses 2000 anos. Porque até 2000 anos atrás, o homem foi preparado para acordar. E depois de Jesus, as sombras vieram para fazê-lo adormecer e permanecer nesse sono profundo em que ele está até hoje. E é por isso que a gente precisa falar da dualidade, a dualidade da luz e das trevas. Entender o mundo dual em que o ser humano vive. Porque da mesma maneira como esse ser humano quer exterminar o seu ego, sem saber o que isso significa, ele também tem esse prazer mórbido de querer o tempo todo sair da dualidade, sair da Matrix. Lembrando que vocês estão dentro da Matrix por sua livre e espontânea vontade. Ela é uma criação de todos vocês. Ela é uma criação coletiva. Da mesma maneira como ela é uma criação coletiva, vocês precisam se unir coletivamente, se ajudarem um ao outro, darem-se as mãos para poder sair dela. E a saída da Matrix é uma porta muito estreita. Muito estreita. Não é fácil. Mas é possível. E a luz está convidando vocês a saírem da Matrix, desse sistema tóxico. Observem a imprensa de vocês. Observem os noticiários de vocês. Como eles são tendenciosos, manipuladores. Eles conduzem a massa para o rumo que lhes convém. Vocês não podem compactuar com isso. Vocês são seres livres. Vocês são seres pensantes. Vocês são seres reflexivos. Pensem, raciocinem. Evitem essa manipulação. Se espremam para sair dessa Matrix e criar uma nova realidade. Criem uma nova realidade. Uma realidade de luz, de amor, de paz, de tranquilidade, de prosperidade, de muita prosperidade. Prosperidade em todos os sentidos. Não só material, não só de fartura, de coisas materiais, prosperidade de amigos, prosperidade de relacionamentos, prosperidade de saúde. A palavra prosperidade ela é muito ampla. Ela não se refere somente ao papel fiduciário. Mas será que vocês compreendem o que isso significa? Sair da dualidade? Será que vocês já estão prontos para viver num mundo onde prevalece a unidade?
Será que vocês sabem o que significa a unidade, já que vocês têm tanto medo de perder a individualidade? Eu observo em muitos relacionamentos amorosos pessoas que dizem que têm medo do casamento porque vão perder a sua individualidade. Se tem medo de um relacionamento por medo de perder a individualidade, imagina sair da dualidade. Você está pronto para isso? Sair da dualidade? Porque evoluir significa pensar coletivamente. Você mantém a sua consciência, mas na vontade coletiva, no pensamento coletivo, não prevalece a sua opinião ou a sua vontade. Prevalece o amor, o coletivo, o social. Você está pronto para isso? Para aquela experiência de você, por um instante, deixar o seu id à parte, gritando para o seu ego as suas vontades, os seus desejos, as suas loucuras, e deixar somente que a sua consciência se manifeste em conjunto com outras consciências, em prol do bem comum. Você está pronto para isso? Não creio. O homem deste tempo, ele sequer consegue se relacionar em sociedade. Ele não sabe trabalhar em conjunto, em grupo, em equipe. Ele trabalha em equipe forçosamente. Ele burla as regras da equipe. Ele burla. Ele finge que aceita o grupo, mas não aceita. Porque o seu id insiste o tempo todo que ele deve ser o líder, que ele deve deter o comando. Ele ainda não consegue pensar de forma coletiva, democrática, comunitária, como nós tentamos ensinar aqui na Terra. Porque ele está sempre colocando seus interesses à frente dos interesses do grupo, o tempo todo. Então, ele usa máscaras para se apresentar no coletivo e guarda o seu eu verdadeiro, aquele monstro, aquela sombra, para manifestar dentro da sua casa, entre as pessoas do seu fórum íntimo, porque entre essas pessoas ele pode mostrar o algoz que ele ainda é, porque elas vão tolerar, elas vão suportar. Então ele é um lobo em pele de cordeiro. Ele não está pronto para a unidade. Ainda que ele esteja nesse processo de se espiritualizar, de entender que está acontecendo uma mudança, ele ainda não está pronto. Primeiro, vocês precisam entender, vocês precisam aceitar que a palavra dualidade não é só sinônimo de coisa ruim. Não é. Da maneira como é escutado por aí, da maneira como se usa por aí. Ela não é. Vocês precisam aceitar as coisas como elas são, sem tanta fantasia. Então, a dualidade não é somente sinônimo de coisa ruim, coisas negativas. E você que fala tanto em sair da dualidade como sinônimo de iluminação espiritual, como se a pessoa já estivesse vivendo em êxtase, entenda de uma vez por toda que se você sair da dualidade, você enlouquecerá, porque você não está pronto. Você não está pronto. Eu convido vocês a fazer uma viagem comigo.
Vamos imaginar uma viagem interior para os níveis mais sutis da consciência de cada um de vocês. Imaginem-se não como um corpo físico que vocês possuem hoje, mas imaginem-se que, em vez de ter um corpo físico, vocês têm somente uma consciência ilimitada, de pura energia. Esqueçam os seus corpos físicos. Ao começar a empreender essa viagem para dentro, o que vocês acham que vão encontrar em suas consciências? O que vocês vão achar lá? Quais as respostas que vocês querem que a consciência dê a vocês? O que está aprisionando essa consciência e impedindo ela de manifestar? Uma das perguntas mais recorrentes que o homem faz é: de onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde eu vou? Todas essas respostas estão na sua consciência. Então, por que você não consegue acessar? Ou, usando uma palavra vulgar, por que você não consegue se lembrar de onde você veio? Para que você está aqui? Por quê? E para onde você vai? Faça essa viagem comigo. Pense em sua consciência. Lembre-se que você não está aqui mais como um corpo físico. Pense na sua consciência como se fosse um gigantesco HD cósmico. Uma grande nuvem cósmica, onde você foi armazenando todas as informações inerentes ao seu desenvolvimento, desde que você foi criado pela fonte primária como princípio inteligente. Pensaram nisso? Bom, vamos entender que esse banco de dados, para ele poder se expandir, todas as vezes que você precisa de alguma informação, ele tem que se expandir. Mas para ele poder se expandir, para ele poder crescer, ele precisa o quê? Receber informações, adquirir novas experiências. Nenhum HD funciona se você não o alimentar com informações. Então, a sua consciência, ela precisa ser alimentada com o quê? Com novas experiências. Essas experiências, elas não são possíveis de serem adquiridas num ambiente cósmico sutil, só de energia. Então, onde se adquire essas experiências? Através da matéria, da inserção, da imersão dessa consciência, desse HD, ele emerge na matéria. Ele se desdobra. Ele se desloca para níveis o quê? Mais densos ou níveis físicos. Porque aqui, no nível virtual cósmico, ou espiritual, ou dimensional, chamem o nome que vocês quiserem, aqui só tem informação, mas não tem experiência. É como se você encontrasse aí no seu Google uma definição, todo um conceito, mas não falasse do que é aquela definição. Como é que você pode ligar a definição à coisa se não está ali? É preciso o quê? Essa imersão, essa associação. Aí sim faz sentido. Então, o que acontece? Essa consciência, ela faz essa imersão se valendo de
diferentes hardwares, que vocês podem chamar de corpos, em diferentes situações, mundos. Mundos. Um conectado ao outro. Um conectado ao outro. Atuando em diferentes densidades, em diferentes frequências para viver essas novas experiências. Então, se eu disser para vocês que em alguns mundos vocês já alcançaram um nível máximo de perfeição para aquele tipo de energia, de frequência, de densidade, vocês alcançaram um nível máximo de perfeição naqueles mundos. E nesse aqui você ainda está engatinhando. Essa é a grande poesia da criação. Por isso você é infinito, por isso você é eterno. Agora, só tem um caminho, seja em qual for a sua experiência. O caminho é ascensional. Só existe esse caminho. Outra coisa interessante, essa imersão que a consciência faz, que esse hardware, né, esse HD faz no hardware, não é só no corpo físico, da forma como vocês conhecem aqui no planeta Terra. Um átomo alinhado com outro átomo, com outro átomo, com outro átomo, que formam uma molécula. A molécula forma, um conjunto de moléculas vai formar uma célula com outra célula vai formar um tecido. Não. A consciência também, ela faz a sua imersão em corpos sutis, em corpos etéricos. Esses corpos que vocês já estudaram nos estudos de domingo, quando vocês estudaram a frequência de luz que os seus corpos emitem, conhecido como chakras. E esses corpos sutis, etéricos, ou corpos quintessenciais, que estão relacionados com a quinta essência, eles também são corpos que, em determinados mundos ou dimensões, eles são considerados como os corpos materiais. Aqui para vocês, eles são sutis. Em determinados mundos, como Júpiter, por exemplo. Júpiter, por exemplo. Esses corpos sutis, eles são como que corpos materiais. Isso vai variar, vai depender da densidade ou da dimensão em que o corpo vai viver essa experiência. E a Terra é um ambiente propício a essas vivências conscienciais do homem. Esse ambiente é lindo, é perfeito. Esse planeta é uma maravilha. Gaia também se desenvolvendo, né? O espírito da Terra também evoluindo, saindo do estágio primitivista e indo em busca da sua própria ascensão. Então, a sua consciência, ela só está neste planeta, não é por acaso. Você foi expulso de Capela ou de qualquer outro mundo, você veio parar aqui, não é acaso. Você precisa das experiências desse tipo de humanidade aqui. Nesse mundo essencialmente dual, para poder completar-se, fazer-se. A sua própria evolução, o seu próprio crescimento exige a sua experiência no mundo dual. E o planeta Terra te recebeu, te aceitou. Mas o planeta agora está mudando. Ele está passando para uma nova dimensão. E você ou passa com ele, ou você muda e vai mergulhar a sua consciência num outro tipo
de mundo, de frequências, de dimensões. Porque as condições do planeta Terra são perfeitas para que vocês adquiram essas experiências. E para que um dia vocês possam ir para outros mundos mais sutis, mais etéreos, com novas frequências, com novas dimensões que correspondam à sua necessidade de mais unidade e menos dualidade. Mas, por hora, vocês precisam. Existem mundos em que não há variações climáticas. Portanto, não tem estações diferentes. Não tem inverno e verão. Não tem primavera e outono. Não existem movimentos rotacionais do planeta. Portanto, não há dia e noite. Tem planetas estáticos, como a sua Lua é estática. A sua Lua tem um lado todo da luz e tem um lado todo negro. Existem mundos em que os seus sóis, as suas estrelas mães, o banham totalmente, sem haver treva. Existem mundos em que o ser humano já passou pela infância e pela juventude do espírito, que ele já está estável na condição de espírito amadurecido e consciente, sem ter que se desestabilizar entre polaridades distintas do bem e do mal, da luz e da sombra. Mas desde que você está aqui neste planeta, você teve que conviver com a dualidade, porque isso é inerente a este planeta. E é necessário ao seu crescimento espiritual. Então, desde a sua chegada aqui, você se deparou com a dualidade, dia e noite, macho e fêmea, porque macho e fêmea é uma característica de mundos primitivos. O ser cósmico universal, ele traz o yin e o yang dentro de si. Ele manifesta a consciência feminina e masculina de acordo com a necessidade da energia. Mas macho e fêmea é do seu mundo. Frio e calor, micro e macro, sol e lua, luz e escuridão, amor e ódio, vida e morte. Isso faz parte deste planeta, deste mundo. E você está aqui porque você precisa lidar com essas polaridades, lidar com essas frequências. Enquanto você estiver preso a um corpo denso, a um corpo físico neste planeta, fatalmente você estará preso à dualidade. Fatalmente. Porque você está neste mundo. E a dualidade é um estado natural da vida aqui na Terra. O problema, meu irmão e minha irmã, o problema é quando você escolhe a polaridade. E polaridade não é dualidade. Polaridade é diferente de dualidade. E aí você passa, pelo seu livre-arbítrio, escolher a quem eu devo amar, a quem eu devo odiar, a quem eu escolho para amigo, a quem eu considero inimigo. Aí é polaridade. Aí é diferente de dualidade. Então, nesses últimos tempos, o homem iniciou o seu processo de despertar. E junto a esse processo, iniciou também uma caminhada perigosa nas veredas do fanatismo. O que você mais vê por aí é todo mundo é terapeuta. Todo mundo agora é terapeuta. De tudo quanto é. Eles descobriram 1 milhão de mecanismos para explicar ao homem que ele não é nada. E que ele é um doente, que ele é um enfermo, que ele precisa desse personagem para se tratar. Então, o homem acabou desenvolvendo uma busca frenética pelo desconhecido,
pelo esotérico, pelo mágico, pela luz. Ele está buscando, ele quer isso de qualquer maneira. E ele busca 1001 caminhos. Esse é o perigo. A diversificação sem foco. Ele vai por vários caminhos e não consegue chegar a nenhum objetivo. Por quê? Já ouviram falar do pato? O pato nada, anda, voa e não faz nada direito. Ele não consegue andar direito, ele não consegue nadar perfeitamente e ele não consegue voar como os pássaros voam. Então, o homem se tornou um homem pato. Ele vai no templo espírita, ele vai no terreiro, ele vai no templo cósmico, ele vai na Mãe de Santo, ele vai na cigana, ele vai em todos os lugares. Ele é aquele cão que, na hora de dormir, fica andando em torno do próprio eixo. Não sai do lugar. Por quê? Porque ele está desenvolvendo uma busca frenética sem foco. Seja pelo medo inconsciente da morte, seja pela culpa que ele sente quando ainda não estava acordado, seja pelos inúmeros contratos religiosos que ele estabeleceu nessas buscas por respostas, o homem empreendeu jornadas a caminho da sua evolução. Tem empreendido, sim, mas a que preço? Não é necessário negar a dualidade. Aquilo que nós falamos no começo. Muitos ainda ignoram suas próprias sombras, seus próprios monstros internos, que são hoje monstros de estimação, criam fantasias a respeito dos seres de luz, criam fantasias a respeito de mundos sem dualidade, e que, no fundo, são apenas fantasias e que não passam disso, de ilusão. Olha os falsos profetas, iludindo, criando falsas teias, falsas redes, pescando a quantidade de homens incríveis, com palavras doces, com palavras gentis, com ações efetivas. Age a primeira vez, age a segunda, age a terceira, da quarta em diante, garantiu o freguês. Não é necessário negar a dualidade. O homem precisa entendê-la e usá-la a favor dos seus próprios objetivos de evolução. E ter cuidado com a polaridade. Com a polaridade. Nós estudamos muito livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele vai ser sempre alvo de interesse do id. Sempre, sempre. O id está atento. Está atento ao seu livre-arbítrio. Cuidado com o excesso de diversificação, de informação. Menos informação e mais imersão. Informação não é sabedoria, não é conhecimento. Conhecimento é quando você transforma a informação em experiência. Se questione o que está valendo a pena na sua vida. O que está te trazendo verdades, ainda que doa? O que está te trazendo conhecimento, experiência, sabedoria? O resto é joio. E nós estamos aqui para separar o joio do trigo. Isso eu nunca neguei. Voltando à sua viagem, o que você encontraria nesse seu hardware cósmico, nesse seu HD, que é a sua consciência, se você não tivesse vivido todas as experiências que são proporcionadas pelo seu ego? Ou se você não tivesse conhecido a virtude ou a fraqueza de viver num mundo de dualidades, aprendendo a fazer boas escolhas? Será que você teria um amplo conhecimento se não conhecesse o outro lado da moeda?
Será que você saberia que é errado roubar se um dia você não tivesse roubado? A teoria não é conhecimento. A teoria é informação. Você precisa transformar a teoria em sabedoria. E isso é só experiência. Então, hoje você tem uma noção muito ampla do certo e do errado, porque você errou. Porque você vivenciou esse erro. Fosse porque você estivesse imerso na ignorância, ninguém tivesse te advertido, te ensinado, fosse porque você fez escolhas deliberativas. Mas agora, você não pode errar mais, porque você despertou. Os seus erros agora te jogariam para outros mundos inferiores à Terra. E ninguém aqui quer viver essa experiência. Ninguém aqui quer viver novamente essa experiência. Então, uma música, como nós dissemos que o self é o grande maestro, uma música que fosse composta somente com tons agudos, sem se valer dos tons graves, seria uma música muito ruim para os ouvidos. O que faz uma música harmoniosa, bela, o que cria uma sinfonia é exatamente a combinação de tons graves, agudos, semitons e dissonâncias. Aí sim você tem uma bela música, uma bela composição. Da mesma forma, a consciência. O que torna a consciência ampla e radiante é exatamente essa combinação de experiências. O que faz desse mundo uma experiência digna de ser vivida é exatamente o aprendizado entre os opostos. A compreensão de que a nossa natureza humana é dual. E foi justamente para isso que nós viemos das estrelas e de mundos distantes. Não é para fugir da dualidade, não é para evitá-la, mas para aprendermos com ela, reunir nossas experiências como parte fundamental deste grande banco de dados cósmicos. Nos conectarmos uns aos outros. Seres humanos, consciências imersas no estado de matéria denso, conectados com consciências que estão fora da matéria densa, no plano extrafísico. Estamos todos aqui, tentando nos conectarmos com cada um de vocês, seja conscientemente, seja através do desdobramento pelo sono, seja através de canalizações como essa, mas estamos aqui tentando falar com todos vocês, despertá-los para verdades imorredoras, dizer a vocês que o planeta Terra é um planeta abençoado, que as provas e expiações é o que há de mais sagrado na evolução do espírito, e que vocês perdem um tempo muito precioso, em vez de agradecer, maldizendo tudo isso que Deus tem apresentado a vocês como forma de crescimento, de aprimoramento, de evolução. Aqui eu me despeço, agradecendo aos irmãos pela oportunidade de me ouvirem mais uma vez e colocando-me ao dispor para novos contatos, para novas fontes de canalização. Câmbio final. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, por estarem conosco. Vamos agradecer a Jesus e depois faremos nossos comentários. Senhor Jesus, divino e amoroso Mestre,
Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, servindo a Ti, Senhor, e aos Teus propósitos, através dos Teus mensageiros, que nos trazem os conhecimentos autorizados por Ti, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso entendimento. Maria Santíssima, agradecemos toda a cura, todo o amor com que nos envolveu durante esse trabalho de aprendizado. Agradecemos por todo o contato que teve conosco e com todos os membros das nossas famílias, pelas curas que aqui foram estabelecidas nessa noite. Sê conosco, amado Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Bom,